está vivendo um processo de caretização nacionalista em que a juventude meio chapa branca entra numa de reinvenção regressiva e achando que os anos dourados foram aqueles que não foram vividos por ela. E isso é a pior coisa para você poder ter um processo de evolução, né, cultural, artística, social, de tudo todo, porque fica uma reinvenção regressiva. Os anos que foram são suposições que na verdade não foram, e fica uma reinvenção do que já se inventou. O que é mais impressionante é que nessa tentativa você vê aflorar uma coisa medíocre, assim, coisa de colégio mesmo, restart. Isso daí existiu sempre, é menudo, é uma febre de adolescência pré-menstrual. O problema são esses grupos de chorinho fake, esse universo otário brega, isso é um retrocesso, né? Eu acho que o que eu penso é que o Brasil nesses últimos anos emburreceu. Já era uma coisa, não sabia que poderia ficar mais burro, mas ficamos. 8 anos de governo, a gente ficou mais burro, mais sectário. E os pensamentos, os pesos e medidas dos pensadores brasileiros, pelo que me consta, pelo menos nessa área, é completamente errado. Por exemplo, se um sujeito critica o fluxo de cultura atual, por exemplo, somos colonizados pelo Império Americano, Michael Jackson vem aqui e disseminam uma cultura degenerada, vamos supor, tá? Ok, ponto. E em 1690, quando Maurício de Nassau veio aqui e inventou de botar uma república, uma colônia holandesa aqui, teve colônia francesa aqui, teve colônia portuguesa aqui, teve colônia africana trazida pelos escravos aqui, misturou tudo, e esse processo sempre foi um caos e sempre foi um processo contínuo. Se então você vai criticar esse tráfico ou imposição, vamos dizer assim, colonizadora, nós somos um país colonizado eternamente e nos vangloriamos, inclusive, por uma parte desse passado. Agora eu quero saber qual é a arbitrariedade de saber qual é a melhor colonização e dizer que aquela é permitida e essa não é. Eu não consigo entender. Anti-americanismo é uma coisa estúpida, porque a gente deveria setorizar as nossas críticas, né? Eu acho que a cultura americana, no seu bojo, é maravilhosa. Eu acho que não tem nada que mais produz, mesmo porque a cultura americana, ela, na maneira que ela foi feita, é uma síntese de toda a cultura do mundo, né? Você tinha Stravinsky morando em Hollywood, você sabe, Hitchcock fazendo inglês, filme, Van Braun lançando, cara, é meu inimigo, vem cá, agora faz uma foguete. E eu acho que justamente por isso, mesmo sendo o reduto americano muito nacionalista, a parte retrógrada deles é nacionalista, mas a parte que não é retrógrada, que pisou na lua, que fez o jazz, que inventou o rock and roll, que inventou Martin Luther King, tudo isso é justamente a coisa americana legal. E por que não achar isso legal? Porque, inclusive, uma aberração, nós, enquanto ex-império, né, o único império do continente, ficar demonizando o imperialista por pura incompetência. Imperialismo é termo de quem gosta de música de protesto e se autocomisera. Ai, que peninha de mim. Isso é coisa de brasileiro, porra, sabe? Eu não estou interessado nesse corolário. Por sinal, as pessoas ficam putas com as minhas opiniões, mas eu sou daqueles caras que tenho vergonha de que nós estejamos há praticamente 100 anos da Semana de Arte Moderna e ainda argumentemos com orgulho, jactando-nos de sermos antropófagos. Porque quem faz a ópera do malandro não viveu na penitenciária, nem foi mascote do Comando Vermelho, que assim eu fui, entendeu? Porque eu tive lá dentro. Então aquela visão é completamente ridícula. O intelectual que vê aquilo não está entendendo nada do que está acontecendo no Brasil. E aí eu tive o azar e a sorte de poder ter sido preso de uma maneira absolutamente injuriosa, mas acabei ficando chefe lá, xerife da cela, tornei-me chefe de uma cela que aguardava alguns elementos-chave do Comando Vermelho, e aí eu saí da cela, saí da prisão e passei 4, 5 anos regendo o mundo do crime no Rio de Janeiro. Quase que invadimos o Palácio da Guanabara e fizemos o impeachment do Moreira Franco. Isso é verdade, sabe? E outra coisa muito interessante, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, cujos intelectuais forjam, em termos de expressão, uma maneira manemolente, brejeira, suave.
Você veja isso no samba, você veja isso na bossa nova, você vê isso em todas as... Mesmo no rock brasileiro com as guitarras mais abaixadinhas. Eu acho que os intelectuais brasileiros, durante todo este período, eu vi, estão lambendo o saco de Chico Buarque, que é uma quimera. Chico Buarque é um menino que não entende nada da vida. Aquele cara, ele goza com o pau dos outros, ele tem inveja de pobre. Então ele pode ter um talento, mas ele pensa errado. Eu não me interesso por quem pensa errado. No meu colégio tinha o Zé Renato, Cláudio Nucci, eram todos da minha turma. Todos eram os novos Chico Buarque de Holanda. A gente queria fazer rock, eu nunca consegui classificar uma música minha. Aí eu vi a Passeata da Guitarra Elétrica, contra a guitarra elétrica, Gilberto Gil, Caetano, Chico Buarque, Bete Carvalho, Paulo da Viola, Gilberto Gismonte, Edu Lobo, Elis Regina, todo mundo. Você quer uma coisa mais retrógrada? Aí eu começava a pensar assim, bom, mas espera aí, se a gente tem um cara como Chico que escreve, essa moça tá diferente, já não me conhece mais, está pra lá de pra frente, tá me passando pra trás. Eu falei assim, pô, tá exatamente isso, tu é pra trás, rapaz. Bossa Nova é um fenômeno brasileiro que pegou do complexo e transformou o complexo em vulgar. Porque o complexo é o jazz, é aquelas intrincadas harmonias, e conseguiram banalizar tanto através de uma atitude anódina e absolutamente classe média, que virou um Ray Conniff de sambinha. Assim, eu não consigo dissociar uma garota de Ipanema a uma loja de departamentos ou um elevador. Né? Onde mais é que eu posso ouvir o Barquinho? Comprando uma meia. O verdadeiro o cancioneiro bacana, você pega Antônio Marcos, pega o Daí José, esses caras escrevem legal. Mas eu pegar esse Chico, eu acho isso uma coisa de fefeca, sabe assim. Porra, eu nunca entendi como neguinho... Minha mãe ainda dizia assim, quando você crescer é muito complicado. Quando você crescer, você vai entender a grandeza, sabe? Eu até hoje estou esperando crescer mais um pouquinho, porque realmente eu acho isso deu uma vergonha de ter uma figura como Chico assim, sendo ovacionado pelo mundo inteiro e ganhar todos os prêmios literários. Porra, ele é um paradigma que eu falo assim, cara, enquanto isso acontecer, a gente não vai sair do lugar. Porque é tudo que a gente não precisa. É tudo que a gente não precisa. Essa coisa, meu pai é brasileiro, meu avô era paulista, eu falei assim, meu avô era alemão, então fudeu pra mim, é isso? E esse preceito, o Hitler é ruim por fazer isso, mas você é bacana falar isso, esse peso, é isso mesmo? Eu vejo essas barbaridades sem o menor tipo de crítica da nossa intelectualidade, né? Eu acho isso tudo lamentável. Eu acho isso tudo, assim, parece que se a gente estivesse num lugar assim de evolução, a gente está fazendo um desvio enorme. E isso a gente vai ter que pagar muito caro depois, por esse nacionalismo babaca, por essa produção frenética de babacas por metro cúbico que nós estamos fazendo. Porque nós estamos produzindo uma cultura da pior qualidade. Porque você tem que voltar a ser neolítico. Eu já não sou mais. Como é que eu vou voltar? Como que daqui a pouco eu já ouvi Led Zeppelin, eu já ouvi The Beatles, já tenho 15 anos, eu vou voltar a tocar aquelas coisas medíocres? Por quê? Porque eu sou aquilo. E aí vem aquela coisa do nacionalismo / raiz. Mas o ser humano não é movido a clorofila, tem sangue, não tem raiz, tem pé. E os mais assanhadinhos têm até asa. Em todos esses momentos tem acontecido coisas atrozes e a sensação que eu tenho é que a sociedade brasileira ou fica calada ou até aplaude. O problema não é você imitar fulano ou você imitar ciclano. É você imitar. O brasileiro imita o tempo todo. Folclore é coisa para pobre. Porra, nós temos que pensar em cidade, pensar em evoluir artisticamente para a gente poder descobrir através da arte, e não do retrocesso do que foi a arte, a nós mesmos. Porque a gente ficar imitando um passado sem fazer um movimento no presente, a gente não vai ter futuro. E a gente só faz isso, reinvenção regressiva. Mas o melhor estava nos anos 60, o melhor foi o neo. O melhor está para vir. Porra, não quero xingar ninguém não, eu só quero dizer o que eu estou sentindo, e eu acho que é notória a dificuldade que eu tenho, porque eu sei que toda vez que eu falo sobre tudo isso, eu já noto uma resistência enorme, porque as pessoas acham que eu sou maluco, que uma metralhadora giratória, e não sei o que, isso desde que eu sou gente, e eu estou acostumado com essa menos-valia também, então tudo certo.